gurizada, o Internacional que venceu agora há pouco aqui no estádio Beira-Rio pelo placar de 1-0. No vídeo hoje eu quero te falar um pouco mais o que disse o técnico Eduardo Cudê na entrevista coletiva, onde ele falou sobre diversas situações, como a utilização do Alan Patrick junto com o Ener Valencia com o Alário, falou também sobre a possibilidade de mais reforços, falou sobre a situação do Ivan, o goleiro que infelizmente rompeu um ligamento do seu joelho direito. Eu quero te explicar um pouco mais no vídeo hoje essa situação, e também quero te falar na zona mista, outros jogadores do Inter que pararam para falar, como o Wanderson, o Antony, e o Antony que inclusive fez a sua estreia no dia de hoje, jogador que é cria das categorias de base do Internacional. Também quero te falar um pouco mais no vídeo de hoje sobre todas essas situações da vitória do Inter por 1-0 contra a Avenida e de todos esses bastidores pós-jogo de todos os atletas que pararam para falar. Só antes de começar esse vídeo, roda a vinheta. Boa noite, colorados, começando aqui com novas informações sobre o Internacional, e só antes de começar esse vídeo, não esquece já de deixar aquele teu gostei, te inscrever no canal e ativar também aqui o sininho de notificações, que é muito importante, tá bom? Começando aqui com as principais atualizações do Internacional no dia de ontem, do dia de hoje, na verdade, depois dessa vitória por 1-0 aqui contra a equipe do Avenida, o Inter que começou ali no jogo um tanto quanto difícil, né, difícil até mesmo de conseguir ali penetrar na parte do Avenida, teve poucas criações ali, principalmente no primeiro tempo. No segundo tempo, numa oportunidade, no cruzamento do René, numa bola cabeceada do Ener Valencia, o Wanderson completa e abre o placar 1-0 para o Inter até aquele presente momento, tá bom? O que a gente teve no pós-jogo dessa partida, tá? Antes teve um fato muito importante no jogo, que é a lesão do goleiro Ivan, goleiro que chegou nessa temporada pro Inter, atleta que nesse momento tinha o Inter pago junto à equipe do Corinthians R$1,5 milhão, estava fazendo a sua estreia e naquele momento ele acabou tendo ali uma lesão. Ainda no intervalo a gente achava que era algo ainda que não ia ser muito grave, mas logo veio uma informação do Inter que ele estava com uma suspeita de uma ruptura no ligamento do joelho direito. Após o jogo, a assessoria do Internacional confirmou que é isso mesmo, o Ivan tem uma ruptura no ligamento do joelho direito. Sobre tempo, tá? O Inter não deu um tempo e diz que é um tempo indeterminado. Qual que é o prazo normalmente para esse tipo de lesão, tá? Entre 6 a 8 meses. É o que basicamente o Ivan vai ficar fora do Inter. Ou seja, ele perdeu quase toda a temporada já dele no Internacional. Ele que é um goleiro que nunca teve muitas oportunidades nos clubes onde ele passou. E no Inter ele estava recebendo essa oportunidade principalmente com a lesão do Rocher. E agora, sem o Rocher, sem o Ivan e o Kehler, que é um jogador que já foi liberado pelo Inter, mas a partir do jogo de quarta-feira deve voltar a ser relacionado. Hoje ele nem foi relacionado para esse jogo contra a Avenida, porque o Inter quer liberar ele. Ele recebeu propostas, por exemplo, já do América Mineiro e do Juventude, mas ele recusou. O Inter está tentando forçar uma saída do Kehler, e caso o Kehler saia, aí sim existe a possibilidade de vinda de mais um goleiro. Mas um goleiro que ganhou destaque no dia de hoje, fez uma defesa importante, é o Antony, que é um goleiro que é cria das categorias de base do Inter, tem 21 anos, 1,93 m de altura, jogador que foi campeão já dos torneios já pela categoria de base. Por exemplo, foi campeão da Supercopa do Brasil que teve em 2021, daquela geração que tinha Matheus Dias, tinha Estevão, tinha o próprio Luca, e o Antony sempre foi titular dentro da base do Inter. Ele, por exemplo, na temporada passada era o quinto goleiro do Inter, porque o quarto era o Emerson Júnior, tinha também, por exemplo, o Kehler, tinha até mesmo o goleiro Sérgio Rocher. O Emerson Júnior foi emprestado nessa temporada. Além disso, né, o Kehler foi liberado, fora o Rocher e o Ivan, que agora estão lesionados, e o Antony se tornou o único goleiro do Inter hoje à disposição. Ele falou na zona mista com a gente, disse que está muito emocionado, que é um orgulho enorme vir disputar pela primeira vez um jogo profissional com o Inter. Também falou sobre a situação que ele está trabalhando há mais de 2 anos, é o segundo ano dele já de profissional e a primeira vez que ele recebe a oportunidade. Disse que está pronto para o que o técnico precisar, e disse realmente uma situação bem segura, tá? O Antony aqui no Rio Grande do Sul, ele é cria de Canela, para quem não sabe, tá? Ele é um cara que já passou e ele entrou numa situação muito parecida com a do Alisson. Se vocês forem lembrar, a estreia do Alisson é exatamente numa mesma situação, quando o Dida se machuca, o Muriel se machuca e aí aparece o nome do Alisson, e ali ele não sai mais da titularidade. Agora o Antony já nessa próxima quarta-feira vai ter uma sequência no time titular do Inter, isso porque o Rocher ainda não estará à disposição. Bom, além do Antony, o Wanderson também parou para falar na zona mista. Ele falou sobre a chegada de reforços, disse que ainda está se adaptando com a chegada do Alário, com a chegada do Robert Renan, com a chegada do Johan, com a do Ivan, né, que acabou acontecendo ali aquela fatalidade, mas
O Wanderson falou muito ainda sobre esse começo de pré-temporada, só ter tido 10 dias de pré-temporada também foi um fator ali que pesa bastante. O Kudê também falou isso na entrevista coletiva, vou repercutir o que o Kudê falou, mas o Wanderson também falou muito sobre essa situação da chegada de reforços, esse entrosamento que tem que vir e de uma melhora que vai vir agora ao longo dos próximos dias. Falando sobre o que disse o Kudê falou bastante coisas, tá? A primeira, numa aspas muito forte, assim, ó, dizendo, olha, não consumam merda. Isso dizendo para os torcedores do Internacional. Não consumam, né? Realmente repetindo essa palavra. Muitas pessoas estão preocupadas com o que o Inter está fazendo, porque estamos fazendo as coisas certas, estamos nos dedicando dentro do Inter e isso incomoda muita gente. Né? Basicamente ele dizendo assim olha, não consumam certa parte da imprensa que vem nos criticando porque a gente está fazendo a coisa certa, a gente está fazendo a coisa bem, né? Muitos falam dessa parte financeira do Inter que está sendo, o Inter achou petróleo, o Inter está gastando demais, o Inter está gastando o que não devia, e o Kudê está dizendo, olha, não consumam esse tipo de situação. Ele começou a entrevista coletiva falando sobre essa situação, também fez uma análise da partida, dizendo que em até 5, 6 jogos já deve ser aquele Internacional que todo mundo conhece, diz que esse fato só ter tido 10 dias de pré-temporada, só 2 coletivos ele teve para fazer, né, de um time titular com um time reserva, foi somente o que ele conseguiu fazer. Ele também falou sobre usar Alan Patrick, Alário e Ener Valencia juntos, que é uma dúvida que eu acho que muitos têm. Como que ele vai encaixar nesse time Alário, Ener Valencia e Alan Patrick? E ele foi bem enfático, olha, até dá pra gente colocar esses 3 jogadores juntos e isso só vai depender deles. Se eles correrem, eu coloco os 3 juntos. Basicamente, assim, eles podem jogar juntos, mas eles vão ter que correr. Ou seja, o Alan Patrick vai ter que jogar numa posição mais recuada e o Alan Patrick vai ter que correr. É basicamente o que disse o técnico Eduardo Kudê. Se o Alan Patrick não correr, eu não tenho como colocar os 3 jogadores juntos, tá? E aí, quando ele diz que precisam correr, não diz só do Alan Patrick, mas diz também do Valencia e do próprio Lucas Alário. Porque, querendo ou não, o Alan Patrick ali numa posição um pouco mais recuada, ali naquela posição mais de meio de campo, onde hoje, por exemplo, jogou o Johan, que não fez uma boa partida, mas naquele tipo de posição, o Alan Patrick vai precisar marcar a lateral, e ele vai ter que correr. Então, se colocar, por exemplo, Alário e Valencia juntos, o Alan Patrick vai ter que entrar, por exemplo, numa função de marcação. E é algo que, daqui a pouco, principalmente pela idade, é algo que ele não está acostumado, mas o Kudê diz que tem a possibilidade, vai depender apenas deles. Outra coisa também que ele falou também sobre a situação do Ivan. Ele foi o primeiro a falar sobre a situação do Ivan, que era uma situação que não era bonita, segundo ele, que era uma situação bem ali trágica, bem triste. Falou também que vai começar a mesclar o time, tá? Então, a tendência é que para esse jogo desse próxima quarta-feira a gente veja outros jogadores, a gente veja daqui a pouco um Pedro Henrique começando o jogo, um Igor Gomes, um Gumalo, um próprio Rômulo, Gabriel, o Gabriel Barros também. Deve fazer ali girar um pouco o elenco. Ele deve colocar outros jogadores nas próximas partidas, tá? Isso também foi bastante importante, né? O Inter agora que viaja para Ijuí, é uma viagem bem chata, bem desgastante, ainda mais que é uma viagem longa e o gramado lá de Ijuí não é tão bom. Então, jogadores como, por exemplo, o Lucas Alário, que tá voltando de lesão ainda, o próprio Vitão, que hoje também foi reavaliado dentro do intervalo, sentiu algumas dores no mesmo choque que teve com o Ivan, então é um jogador que daqui a pouco pode iniciar no banco de reservas, lembrando que ainda não vai ter o Alan Patrick e o mercado que segue em suspensos, tá bom? Então, esse foi o vídeo, deixa aqui nos comentários o que tu achou dessa partida, volto logo mais aqui com novas informações sobre o Internacional, um grande abraço, valeu, falou e foi!